Coisa, hein? O que vocês acharam desses confrontos? Cara, eu acho que o Alianza Lima tem a sua qualidade, até um ponto, evidentemente, não é um adversário super qualificado, mas a verdade é que o Grêmio enfrenta dificuldades contra qualquer adversário, né? O Grêmio ontem a gente viu ganhando por 1-0, alguém vai dizer, mas era com time reserva, mas o Grêmio tinha a obrigação de fazer os 3-0 que impediriam esse playoff, mesmo com a equipe que estava em campo. E aliás, muita gente, né, ontem disse assim, pô, tá aí, ó, colocaram um time reserva e o Godoy Cruz não conseguiu vencer, mas aí é engenheiro de obra pronta. Eu não vi ninguém ontem dizer que o Godoy Cruz não venceria o Grau, entende? Mas então, isso é assim sempre, né? Exato. Então, assim, era óbvio que o Godoy venceria o Grau, não venceu, foi uma grande surpresa. Agora, o Grêmio tinha que preservar os seus titulares, porque um time bom, cansado, joga com dificuldades. Um time ruim, como é o do Grêmio hoje, cansado, é pior ainda. Então, mesmo com os reservas, o Grêmio tinha a obrigação de fazer os 3-0, que livrariam disso. E não conseguiu, mesmo criando oportunidades, não por méritos próprios, né? O Grêmio criou oportunidades muito mais por demérito do adversário. Inclusive, o Grêmio, em alguns momentos, ofereceu campo para o Sportivo Luquenho, que não soube aproveitar. Um time muito ruim, ficou com um jogador a menos, depois com 2 jogadores a menos, escancarando a ruindade do time do Grêmio, que perdeu inúmeras chances, são os inimigos do gol, né? O Grêmio criou e não conseguiu criar. Então é um time muito ruim do Grêmio, mas eu não estou tão irritado hoje, estou falando aqui tranquilamente, analisando, porque a nossa frustração ela vai de acordo com a nossa expectativa. E a minha expectativa ontem era 0. Então eu vi mais do mesmo, talvez um pouco pior, porque os titulares não estavam. Mas vamos lá, entrou um titular, por exemplo, Kike Oliveira. O Ribeiro Neto um dia disse assim, ó, o Kike Oliveira é o pavão mais novo. Tu tá corretíssimo, tá, Ribeiro? Corretíssimo. Ontem ele deu 2 chutes a gol que foram constrangedores, que talvez virem meme, como em outro dia já virou. Então, assim, ó, se tivessem dado a responsabilidade para a direção do seguinte, Gamba, olha, por favor, façam uma janela horrível, contratem mal, essa é a responsabilidade de vocês. Contratem muito mal, eles não seriam tão competentes como foram. É incrível o que estão fazendo com o Grêmio. Ribeiro Neto, vamos lá, a gente já está com imagens do jogo eu quero de falar ontem. depois das imagens. Então, por favor, Pedrinho... Deixa só uma questão também importante. Não tem a data ainda dos playoffs, correto? Tem prevista. Dia 17 de julho, a jogo da Liga, mais ou menos. Aí que tá. E sério, não é corneta mesmo. O Grêmio tem que entender, por exemplo, se lá em 17 de julho ele quer levar a sério esse playoff, por exemplo, e continuar jogando uma Copa Sul-Americana. Porque daqui a pouco, lá em julho, tu já qualificou o teu grupo. Daqui a pouco o Mano já fez alguma mudança, já tem uma qualidade um pouco maior. Daqui a pouco tu ainda consegue seguir numa Copa Sul-Americana e beliscar um títulozinho. Eu concordo contigo. Entende? Então, nesse quesito, se fosse o playoff semana que vem, provavelmente o Grêmio abandonaria. Naquela que não é nem tese, né? Mas aquilo que o Ribeiro defende muito aqui, da questão de que quanto menos competições atrapalharem o Grêmio, né, no sentido de brasileiro, melhor. Então a esperança, ela não está no que a gente vê, ela está no que pode acontecer. É uma coisa repetitiva em termos de Grêmio, porque é o seguinte, ó. Com esse time... Ontem, o Bruno foi, assim, falou das contratações, né? De, vamos contratar mal, os caras talvez não tivessem acertado tanto, né? Com esse grupo, esses jogadores... Ontem, assim, tu fica pensando assim, como que esses guris que entram são melhores do que os caras que foram contratados, tá? É um negócio de se pensar. Não adianta jogar uma competição só. Mas não tem como. A situação é a seguinte, Pedro. Ou tu te agarra firmemente numa janela e quem vai contratar vão ser os mesmos que contrataram na outra janela, ou o lance vai ser sofrer até o final, porque é sofrível, é desesperador, assim, mas, cara, nível, mesmo que tu esteja falando que era só o Luquenho, tá? E eu concordo contigo, também era só o São Raimundo, também era só o Atlético, também era, sabe? Agora sim, ó, eu acho que dentro daquilo que a torcida do Grêmio e os donos da bola esperavam, lá atrás, quando falávamos da indefinição e daquilo que o Quinteiros já não conseguia fazer, e acho que nós somos talvez o primeiro programa a especular e levantar a bola para Mano Menezes. Vocês lembram do discurso dos donos de vocês aqui?
É o técnico que o Grêmio precisa. É o técnico do resultado mínimo. É o técnico que vai pegar esse plantel mal feito, essas contratações mal feitas, essa concepção de time e peças de reposição mal feitas. Lembra que nós falávamos isso aqui, né? Então, assim, para não ser tão austero com o Grêmio, para não ser tão retilíneo com o Grêmio, eu acho que dentro de uma realidade baixíssima e dentro de uma expectativa baixíssima, o Mano, muito aos poucos, consegue o mínimo. E o mínimo vai ser isso aí. É 1-0, o 2-1, mas a gente não vai ter como pensar em avançar se essa próxima janela, né, que foi fechada, a última janela o Grêmio fechou, se essa próxima janela o Grêmio não abrir. Ou seja, estamos arvorados e esperançosos em contratações que possam melhorar. Mas dentro daquilo tudo, daquele cenário mais dantesco, trágico, daquele pior cenário que nós projetávamos aqui, dentro de uma realidade, o Grêmio pelo Grêmio, Alexandre, e aí entra no que tu falou, sem contar o São Raimundo, sem contar o CSA, sem contar times e clubes ruins ou no mesmo nível de ruindade do Grêmio, dentro disto que o Grêmio tem para o momento, ainda assim o Mano tem conseguido os resultados. A gente pode debater uma série de coisas, mas assim, dentro daquilo que o Grêmio, que a torcida espera e apresenta dentro dessa ruindade toda, ainda assim, Alexandre, ainda assim, Guimarães, e para quem está nos assistindo, aos donos da bola, o Mano tem conseguido micro-vitórias. A de ontem é uma micro-vitória, com direito a perder pênalti ainda por cima. Então não dá para... Esses caras que foram a campo ontem, eles não podem se dar o luxo de desperdiçar uma penalidade máxima do jeito que foi desperdiçada ontem. Porque beira o ridículo, né? Beira a insanidade. Dentro, Bruno, não sei se tu concorda aí do que eu estou dizendo em relação ao Mano e o que nós esperávamos, o que ele está propondo de todo esse horror, ainda assim, Bruno, ainda assim, são microconquistas. Assim, ó, muito pouco. Eu acho o Mano... Muito pouco. Eu não acho que o Mano seja um problema. Quero te ouvir, Ribeiro, Justamente não acho também. Eu acho que o Mano seja um problema, mas eu vou deixar o... Vamos ouvir o Ribeiro. Se puder focar em mim, esquecer inclusive as imagens e focar em mim, eu preciso conversar com o Carlos Guimarães. Opa! Porque o Carlos Guimarães, ele é professor, ele é escritor, ele é o cara do livro, ele é um cara que está acima, né? Está na prateleira de cima. Ô Carlos Guimarães, tu acredita em Papai Noel? Não. Tá. Tu acredita no Coelhinho da Páscoa? Não. Tá bem. Mas tu respeita quem acredita? Sim. Milhões de crianças acreditam no Papai Noel. Sim. Milhões de crianças acreditam no Coelhinho da Páscoa. E não sou eu quem vai desfazer a mágica. Aí é que está. Por quê? Porque mesmo que o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa não sejam pegáveis, né? Você não consegue enxergá-los. Palpáveis. Eles estão na imaginação. É, na verdade, um grande sentimento. Tu acredita em Deus? Acredito. Perfeito. Mas tu respeita quem não acredita? Respeito. Né? Claro que sim. Agora, tu vê, Deus também é um sentimento, né? Está cada um dentro de nós. Tu não pega Deus, tu não abraça Deus, né? Ele é um sentimento. Embora, tu vê, né? Na moeda americana, no dólar, está escrito lá, In God we trust. Né? Que é a coisa mais institucional que o dólar, que comanda a economia global. Mas Deus tu não pega. Deus... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria dizer para os 5 mil e pouco torcedores do Grêmio 5.462 que foram ontem, que vocês têm o direito, sim, de acreditarem no seu clube do coração. Hoje, o Grêmio não é pegável. Pelo contrário, o Grêmio ele é descartável. O Grêmio, o jogador do Grêmio, o time que o Grêmio formou, ele é simplesmente uma coisa que eu não vou dizer o que eu gostaria, porque eu tenho que ter respeito pelo clube, tá? Mas esses pouco mais de 5 mil, eles comprovaram, eles deveriam receber uma medalha do clube, tá? Deviam pegar lá o CPF de cada um e, ó, você é torcedor do Grêmio. Sabe por quê? Porque paixão não se discute. Paixão se respeita. O amor pelo clube, ele também é um sentimento. Então,
eu não vou em nenhum momento tirar do torcedor do Grêmio a esperança de que o Mano Menezes, na sua janela, ou nesse período que tem, ele consiga fazer o mínimo para dar a esse time, né, algo mínimo para dar de volta ao seu torcedor. Então eu peço à direção do Grêmio agora. Se vocês acreditam em Papai Noel, se vocês acreditam em Coelhinho da Páscoa, ou lá, se acreditam em Deus, acreditem na torcida do Grêmio e façam alguma coisa para manter esse amor e essa paixão. A torcida do Grêmio não merece, mas ela tá ali. Tá ali. Que é óbvio que eu estou premiando os 5 mil que foram, mas tem uma nação inteira que está vendo esse horror. E eles merecem um pouco mais de competência dessa direção. Não discutam, nem tentem ousar medir a paixão do torcedor do Grêmio. Façam acontecer. É verdade. Foi bem? Foi bem? Desgraçadamente brilhante. Desgraçadamente, ó. É isso que tu és. O E Guimarães. eu digo uma coisa, cara. Tu é um gênio. Mas ao mesmo tempo, sabe o que tu é também? Um canalha. Nós tivemos 2 pontos positivos no jogo de ontem que a gente precisa destacar. E um deles é o que o Ribeiro acabou de falar. O torcedor do Grêmio merece realmente uma medalha, um troféu, merece parabéns, né? Foram 5 mil e poucos guerreiros que estiveram lá, muitos em casa acompanhando o jogo, ouvindo a Bandeirantes ali, atentos, né? Podendo fazer qualquer outra coisa. E o outro ponto é a base, né? Que o Guimarães chegou a citar. Porque chama atenção. Ontem eu até fiz uma brincadeira com o Ribeiro no pós-jogo, estávamos juntos aqui pela Band, e eu perguntei para ele, Ribeiro, tu acha que 85 milhões de reais daria para fazer uma boa janela no meio do ano? O Ribeiro falou, olha, 85 milhões dá para fazer. Esse foi o valor investido, somando, né? Aravena, Pavon, Kike Oliveira e Arezzo. Esses 4 jogadores juntos custaram 85 milhões de reais. Ou seja, é uma incompetência que grita, né? Que não precisa nem ser muito inteligente para perceber Posso te dizer uma o quanto coisa? erraram. E aí a base entra e resolve. Vendo o jogo de ontem, os últimos jogos, o principal problema do Grêmio, e passa a ser o principal dos jogadores do Grêmio, não está na bola, não está nos pés. O principal problema do elenco do Grêmio dos jogadores está aqui. Que turma com uma dificuldade Cara, não é, em as duas coisas. fazer as duas coisas. as coisas dentro de campo. Vamos lá, Eles cara. não têm alcance. As duas coisas. Cara, eles não conseguem enxergar a opção de passe, gente. Não é bola isso. Eles não conseguem enxergar a opção de passe. É bola, Guimarães. Poder de decisão Eles é não errado. conseguem Guimarães. entender. Gamba, eles Quando não tu conseguem joga pro entender. emocional, não tu é tá usando não é emocional. subterfúgio, bengala, Tu pra não entendeu, discutir o pegou. essencial. Tu não pegou onde eu quero chegar. Não é emocional. É inteligência pra jogar. Eu concordo. Não, tu tá com o dizendo que o Guimarães. grupo do inteligência. Grêmio tem problemas cognitivos. Não, Que o Filipão basicamente... disse isso. Não, É o que que o Filipão basicamente... O Filipão falou, que foi o que o Filipão disse. Não é emocional Cara, isso. Mas Mas não é emocional. Tudo bem. Mas, Só- na boa, quando o Felipão e o Mano falam isso, eles estão sendo cautelosos. Porque o que eles realmente pensam é que os caras são ruins. E aí, ruins... É ruim tu falar que o cara é ruim. Pega mal tu que falar que o não grupo é isso. ruim. Mas é que não ruim é pelo- ruim o adjetivo. Não, não. Eu vou É que é ruim confiar por na- dois Eu vou motivos, confiar na Guimarães. inteligência, porque eu não vou dizer isso, tá? Guimarães- Eu vou confiar na inteligência do telespectador. O adjetivo que eu acho mais apropriado para média do elenco do Grêmio não é necessariamente ser ruim, é um outro. Mas que é isso mais que- grave, que isso tu ensina. Isso que tu tá dizendo. É mais grave. Isso, Cara, isso, mas isso é que a ele tá dizendo ruindade ela faz se sentido. divide em duas coisas. Ela se divide em falta de qualidade e falta de cognitivo. De inteligência. Inteligência. Já falei pra vocês São que a as duas ruindade coisas. pega. Tá, mas aqui, ó, o que Osmose. o Guimarães está dizendo, faz sentido, cara. Porque se o cara já não tem a qualidade normal, assim, ou mediana para executar o mínimo, que é um passe de meio metro, se ele não tem o alcance, que é o que o Guimarães está dizendo, se ele não tem um pouquinho mais de alcance, ele não vai executar nada. Eu vou dizer, não vai é o executar que eu nada. brinco no videogame, tá? Os jogadores do Grêmio é o seguinte, tu tem que apertar X e eles apertam o quadrado. Já que tu falou É de isso. videogame, ontem a impressão que me dava... Não é, tem que apertar o X no lance, eles estão apertando o quadrado. Tem que ir pra esquerda, tem que dar seta pra esquerda, eu acho- tu entra pra direita. Guimarães, eu assim, ó, com todo respeito à tua opinião, eu acho muito pesado falar isso de um elenco. Muito pesado. Tu tá dizendo que o elenco do Grêmio é burro. Não todos.
Mas muitos... Ele tá dizendo que o elenco do Grêmio é burro. Pra jogar. Ele tá dizendo que a média do elenco do Grêmio... Não tá falando de cultura, tá? Ele tá falando que entender o futebol. Entender o futebol. Gente, olha só, foi o que o Filipão disse em outras palavras. Tudo bem. Só que assim... Foi o que o Filipão disse muito em outras palavras. É que tu não pode descartar que quando tu tem um elenco pressionado, nada flui ao natural. Nada flui ao natural. Quando tu tem um elenco que tu tem a tua confiança abalada, nada flui ao natural. E aí, se a técnica não ajuda, todo o resto acaba sendo uma consequência. Se tu não tem confiança, tu entra no campo e tu não consegue executar o que tu pensa. Tu concorda pra comigo? Pra mim é tudo uma consequência na linha do que o Bruno colocou. Mas o time confiante... Mas o que mudou, Gamba? Um time confiante, embora tenha problemas cognitivos, isso não aparece. Qual é? Por quê? Porque ele tem confiança, ele tem bola, ele ganha, o resultado encobre isso. Então, concorda comigo que o jogador... Então me diz algo positivo que tenha melhorado, que a gente diga assim, melhorou. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a questão que ele trouxe que o elenco do Grêmio tem problemas. Mas isso aqui vai ao encontro do que ele está dizendo. Concorda comigo? Se eu vou pegar o máximo, o topo aqui, para fugir da aldeia. Vou fugir um pouquinho da aldeia e pegar um jogador que tu conhece, um jogador em atividade. Vocês concordam comigo que o adjetivo inteligente... ele pode ser aplicado ao Arrascaeta do Flamengo. Concordam, né? Na compreensão do jogo, sem sombra de dúvida. Um jogador inteligente para jogar. Ele é o cérebro. Concorda comigo, tá? Sim. Beleza, agora eu devolvo para vocês a pergunta. Para qual jogador do Grêmio esse adjetivo se aplica? Eu vou responder antes de vocês. Com muito boa vontade para o Bright White. Para qual jogador do Grêmio esse adjetivo se aplica? Não acho o Cristal do burro para jogar. Não acho o Vilhaçante burro para jogar. Eu acho que alguns se salvam. São boas respostas. Alguns se salvam. Eu vou te dar um exemplo do que tu está dizendo. Assim, que não Mas tu vai parar logo na esquina ali. Não, claro que sim. É que eu não estou discordando de ti. Só o que eu estou querendo te dizer é que não é só falta de inteligência para jogar. São os dois aspectos. É falta de qualidade somado à falta de inteligência que torna o jogador por completo ruim. Eu vou te dar um exemplo de um jogador que tem qualidade, mas não tem inteligência para jogar. Tava no Grêmio no passado. Soteldo. Esse sim, tem muita qualidade. Concordo contigo. E não tem inteligência para jogar. Concordo contigo. Entendeu? Eu acho que esse é um exemplo. Só que aí a gente vai voltar pro papel do professor na acepção da palavra. E compete ao professor, na acepção da palavra, ensinar esse grupo. Porém, milagre não existe. Não, eu acho que não é professor, desculpe. Eu acho que tu pensa certo, mas a profissão é errada. Psicólogo? Não. O que o Mano Menezes é? Treinador. O que o treinador faz? Treina. O que ele não conseguiu fazer ainda? Treinar. Tá bom. Essa é a salvação. Tá bom, pode mas ser. Não vai melhorar tanto. Pode ser. Pode ser. É que quando tu diz que vai treinar e assim, ó... Repetição. Vai treinar, vai melhorar, mas tem que ficar... O Ribeiro tem que ficar muito claro que vai melhorar até um ponto. Mas é isso que vai acontecer. Mas é que isso tem que ficar claro. Sabe por quê? Porque senão, eu já vou contar a história pra vocês. Existe um limite. Vai ter o tempo. O próprio Mano ontem na entrevista falou, me cobrem depois uma melhora. Dele em seguida. Mas a melhora, por que ela tem que ser limitada? Porque senão depois vão cobrar o Mano. Tu teve tempo pra treinar e o time continua jogando mal. Daí sabe o que vai acontecer? Vão demitir o Mano, vão trazer um Mancini da vida e o Grêmio vai ser rebaixado. Gente, o que eu tô falando é a mesma coisa que o Filipão falou, gente. Sim. Em outras palavras, é a mesma coisa que o Filipão falou, com uma certa delicadeza do Filipão, sutileza, né? Mas é a mesma coisa que o Filipão falou. E vocês, a gente precisa entender a gravidade e a dimensão disso. O Filipão, cara, esse tipo de coisa, Gamba, tu não ensina mais, cara. Tu ensina pro guri que tem 16, 17 anos. O de 18 já é difícil. Imagina pro de 27. Isso aí. Eles já têm uma coisa arraigada que é deles de tempos. Tu ensina pro Lucas Esteves onde é que ele tem que passar, velho. E ele passa todas erradas. Será que vocês não veem isso? Semana que vem, que mês todas ele passa errado. Semana que vem, que mês que é junho, né? Tu vê, nós estamos entrando em junho e nós não temos a capacidade de falar aqui nos Donos da Bola o que melhorou de fato no Grêmio. Eu acho que é um conjunto, Guimarães. Eu acho que é um conjunto, tá? Eu entendo que há problemas cognitivos, mas eu acho muito pesado tu taxar um grupo dessa forma. E aí, por que eu digo que é um conjunto? Compete ao Mano Menezes ensinar, educar, com tempo para treinar o elenco com as limitações que ele tem. Sabe por quê? Porque ali na frente, se o Mano não consegue o resultado, é quase um consenso já entre a torcida do Grêmio e a imprensa, que o problema vai ser o grupo. Fragilidade do grupo, deficiência técnica do grupo. Só que o Mano tem o desafio e responsabilidade como treinador de fazer com que esse grupo, com todas as limitações,
consiga fazer com que o Grêmio não seja rebaixado. Esse é o papel do Mano, esse é o desafio do Mano. Porque se tu consegue, de alguma maneira, abraçar o discurso do Filipão, que também é um pensamento urbano, vamos ser sinceros com relação a isso, tá? O Mano só não disse, o Filipão foi lá e disse pelo tamanho que ele tem. Isso em algum momento pode virar uma bengala. A gente não consegue, porque o grupo é ruim. A gente não consegue, porque o grupo tem problemas cognitivos. Às vezes não é bengala, às vezes é. Não, mas tudo bem. Tu não ensina só que se tu estabelecer... Só que assim, ó, Guimarães, se tu estabelecer um nós, comissão técnica, contra eles, o grupo, tu não vai a lugar nenhum. E sem contar... Tu expõe. Tu não ensina tu tem que ter um meio termo. Tu não ensina cachorro a miar e gato a latir. Tudo bem que não. Eu acho que tu tá correto na tua avaliação, tá? Mas o que o Gamba tá apontando e o próprio Bruno também é o seguinte, vai estourar no Mano. Óbvio. Porque ele aceitou pegar esse grupo limitado, esse grupo que não tem cognição, esse grupo para dar um jeito. Não conseguiu, vai estourar no dele. Primeiro que ele sabe disso. O Filipão, ele fala a mesma coisa que você está falando, porque não é só pelo que ele tem tamanho, porque o técnico não pode falar isso e ele está ali para falar esse tipo de coisa. Claro. Então, é para isso que tu tem um coordenador técnico. E é por isso que ele fala o que ele falou na coletiva ontem. Daqui a um tempinho vocês podem me cobrar. Não, e outra, só que esse tempinho aí é em cima da qualidade que vem da janela. Um negócio que tu vem batendo muito tempo. Ó, eu tô esperando, tu diz, né? Eu tô esperando muito aí, vem a janela pra gente botar qualidade nesse grupo. Só que assim, o Kaique do Juventude. Cara, o Kaique do Juventude de 2024... Isso não vem. Certo que não vem? Certo que não vem. Bom, tudo bem. Mas tem uma informação do Caliel, tá? Que ele tá trazendo hoje. Na verdade, o Caliel conseguiu confirmar aqui pela Bandeirantes. E a gente vai trazer, né, na sequência. Que aí sim é um reforço que me agrada, que não é para essa posição. Mas é isso, o Grêmio precisa de reforços que realmente tragam uma diferença. Trazer o Kaique é mais do mesmo. Exato. O Kaique, pra mim, na verdade, é muito mais camisa 5, que o Grêmio já tem 5 jogadores, do que um camisa 8. Eu acho que são 4 contratações, tá? O zagueiro da direita, que tem que chegar realmente com nível de titularidade. O lateral direito, porque o João Pedro machucou e vai demorar de 3 a 4 meses. Um camisa 8, que tem a qualidade. E o tal do meia auxiliar, que vai, de repente, fazer o meia Bruno Rodrigues, né? Ele não é esse cara. Ele não é esse cara. Tá na cara que ele vai pegar. Eu tô com medo do que vai vir. Porque assim, ó, quando a gente fala de o que é o meia ponta? É o Bitelo. Sim. Ramiro. É o Maurício, que jogava no Inter. Juliano bom exemplo também. Então assim, esse é o meia ponta. Não adianta vir trazer um cara que não é esse jogador. Ou então o camisa 8. Aí vamos falar de o Wallace do Cruzeiro, que tá descartado, ainda bem. Ou o Kaique, não é esse jogador. Tem que ser realmente um cara que tenha qualidade com a bola, que tenha um pouquinho de intensidade para chegar à frente também. O jogador seria... O Grêmio não tem como contratar esse jogador, né? Mas um cara com características... O Eduardo do Cruzeiro tá jogando lá? Não é o jogador que o Grêmio precisa para mim. A intensidade dele é baixa. Seria tipo assim, o tipo de jogador... O Rafael Carioca... Tipo de jogador que o Grêmio precisa... Mas o Rafael Carioca da antiga... tipo de jogador que o Grêmio precisa é o Jean Lucas do Bahia. Tipo de jogador... O Jean Lucas, o Rafael Carioca, um Fred... Sabe, o jogador, o box-to-box que hoje fala. O antigo Edenilson. Opa! Não, sabe que eu tô pensando... O antigo Edenilson, sim. Cara, eu fico pensando o seguinte... Tu sabe que sim. Falando em característica, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. O Rafael Carioca é algo que, assim, o Grêmio descartou contratar. Tá? Mas o Rafael Carioca é um jogador que eu acho que deveriam olhar com mais atenção. E eu sei que muitos torcedores do Grêmio discordam disso. Mas o Rafael Carioca, tecnicamente, ele é bom. E muitos dizem assim, mas a idade dele... Gente, tem uma coisa que é a seguinte, o Edenilson é um cara, já que vocês citaram um exemplo, é um cara que dependeu na carreira de força física para jogar, porque ele nunca teve uma técnica apurada. Então, quando ele perde a força física com a idade, ele não consegue mais ser um grande jogador. Já o Rafael Carioca e o Fernando e o Alan Patrick nunca dependeram de força física, eles são técnicos, e é o caso do Rafael Carioca. Aí alguém vai dizer, mas é caríssimo. Quanto? Eu tenho certeza que ele aceitaria reduzir. Quanto? Sabe por quê? Porque o Pavon ganha 1 milhão por mês. Exato. Porque vários jogadores insuficientes ganham muito no Grêmio. Então, às vezes, vale um pouquinho pagar a mais e ter um jogador que vai resolver. Se eu somar o Pavon com o Bright White ainda é um dos jogadores bons que o Grêmio tem no elenco, mas